Você já sentiu o peso esmagador de tentar manter todos os pratos girando, todas as cordas esticadas, cada detalhe da sua vida e do mundo ao seu redor sob um controle férreo? Aquela exaustão silenciosa que se acumula, dia após dia, enquanto você luta para ser o maestro de uma orquestra que, teimosamente, insiste em tocar a sua própria música, muitas vezes dissonante dos seus planos mais perfeitos. Imagine por um instante que você é um escultor. Diante de você, uma pedra bruta, imensa. Com toda a sua força, com as melhores ferramentas, você tenta dar forma a ela. Mas há partes dessa pedra que simplesmente não cedem, que resistem ao seu cinzel. Não importa o quão habilidoso você seja. E se eu te dissesse que essa luta, essa tensão constante que você sente, não vem da sua falta de habilidade, mas da tentativa de esculpir o que por natureza é inalterável? Bem-vindo ao estoicismo para valer. Hoje nós vamos embarcar juntos numa jornada. Uma jornada não para adquirir mais controle, mas para encontrar uma liberdade profunda e transformadora ao reconhecer e, finalmente, soltar as rédeas daquilo que nunca esteve de fato em suas mãos. Vamos desvendar 7 áreas cruciais da sua existência, onde você, talvez sem perceber, tem travado uma batalha perdida, fingindo um controle que só gera ansiedade e frustração. Ao final deste nosso encontro, a promessa não é de um poder mágico sobre o mundo, mas de um poder muito maior: o autodomínio, a serenidade que brota quando alinhamos nossas expectativas com a natureza da realidade. Uma paz que os antigos, estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, já nos ensinavam a cultivar. Se essa busca incessante por controle já te deixou exausto em algum momento da sua vida, se você já sentiu o fardo dessa ilusão, faça um gesto simples. Deixe um "eu já senti isso" nos comentários. É um primeiro passo para reconhecer e compartilhar essa experiência humana tão comum. E claro, se você busca essa transformação, essa filosofia prática para uma vida com mais significado, já se inscreva no canal e ative as notificações, porque cada vídeo aqui é um degrau nessa escalada rumo à sua fortaleza interior. Então, respire fundo, solte um pouco da tensão nos seus ombros e permita-se explorar essa verdade libertadora. O que realmente podemos controlar? E o que acontece quando paramos de lutar contra o vento? A primeira grande ilusão de controle que carregamos, muitas vezes como um fardo pesado e invisível, reside na opinião que os outros têm sobre nós. Quantas vezes você já se pegou ajustando suas palavras, suas roupas, seus sonhos, não por uma convicção interna, mas pelo medo do que eles iriam pensar? Eles, essa entidade amorfa, esse tribunal invisível que parece julgar cada passo nosso. Lembro-me de uma história talvez simbólica, de um jovem artista incrivelmente talentoso. Seus primeiros trabalhos eram puros, autênticos, transbordavam sua alma. Mas à medida que o reconhecimento começou a surgir, também surgiram as críticas, os conselhos não solicitados, as expectativas alheias. Ele começou sutilmente a pintar não mais o que ardia em seu peito, mas o que ele achava que o público queria ver, o que os críticos elogiariam. E com o tempo, sua arte perdeu o brilho, tornou-se uma cópia pálida de algo que não era verdadeiramente seu. Ele ganhou aplausos talvez, mas perdeu a si mesmo. Epicteto, aquele sábio estoico que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos, nos alertava com uma clareza cortante. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Sob nosso controle estão a opinião, a motivação, o desejo, a aversão. Em suma, tudo o que é ação nossa. Fora do nosso controle estão o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo. Em suma, tudo o que não é ação nossa. A reputação, a forma como os outros nos veem, está do lado de fora do nosso controle direto. Podemos agir com virtude, com integridade, com bondade. Isso sim está em nosso poder. Mas como o outro irá interpretar nossas ações? Como irá nos julgar através de suas próprias lentes, seus próprios preconceitos, suas próprias dores? Isso pertence a ele. Tentar controlar a opinião alheia é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. É como tentar pintar um autorretrato perfeito,
olhando apenas para espelhos distorcidos, cada um refletindo uma versão diferente, nenhuma delas sendo a sua verdadeira essência. E a energia gasta nessa tentativa. Essa energia preciosa poderia ser usada para cultivar o seu jardim interior, para fortalecer o seu caráter, que é a única coisa que verdadeiramente define quem você é. Então, a pergunta que fica, e eu te convido a refletir honestamente sobre ela, é: quanto da sua vida você tem vivido para uma plateia imaginária? E quanto para a sua própria consciência, para os seus próprios valores? Liberar-se da necessidade de aprovação externa não é se tornar indiferente ou arrogante. É, ao contrário, encontrar a coragem de ser autêntico, de viver de acordo com a sua natureza mais profunda, sabendo que sua virtude é sua própria recompensa. O que os outros pensam é problema deles. Sua paz interior, essa sim é sua responsabilidade. E de mãos dadas com essa tentativa de controlar o incontrolável, vem outra sombra que nos assombra: o passado. O passado, com seus erros, suas palavras não ditas, suas oportunidades perdidas, seus momentos de glória que parecem tão distantes. Quantas vezes nos pegamos revivendo uma falha, um arrependimento, como se ao remoer a ferida, ela pudesse magicamente cicatrizar ou desaparecer? É como um marinheiro que, após uma tempestade que danificou seu navio, insiste em arrastar os destroços pesados por todos os mares que navega. Esses destroços não servem mais para navegar, apenas para pesar, para dificultar o avanço, para ameaçar afundar a embarcação a cada nova onda. O passado, quando carregado como um fardo de culpa ou ressentimento, se torna esse entulho inútil. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos aconselha com a sabedoria de quem entende a fragilidade humana. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. O evento em si lá atrás é imutável, já se cristalizou no tempo, mas a narrativa que contamos a nós mesmos sobre ele, o significado que atribuímos, a forma como permitimos que ele continue a nos definir, isso sim pode ser reavaliado, ressignificado. Você não controla o que aconteceu. Você não pode voltar atrás e fazer diferente, mas você controla absolutamente como você se relaciona com essa memória hoje. Você pode escolher aprender com ela em vez de se punir incessantemente. Você pode escolher perdoar, a si mesmo e aos outros envolvidos, não como um ato de esquecimento, mas como um ato de libertação da sua própria alma. Libertar-se do passado não é negar sua existência, mas sim impedir que ele sequestre o seu presente, o único lugar onde a vida de fato acontece. Pense nisso. Cada momento que você gasta olhando para trás com remorso é um momento que você deixa de viver plenamente no agora. Um momento que você deixa de construir um futuro diferente. A vida flui para frente, implacavelmente. Resistir a esse fluxo, tentando controlar ou refazer o que já foi, é como tentar nadar contra uma correnteza poderosa. Cansa, frustra e não te leva a lugar algum promissor. Qual fantasma do passado ainda assombra seus corredores internos? Qual erro você ainda se recusa a perdoar em si mesmo, transformando-o em uma sombra que te acompanha? E se apenas por hoje você decidisse soltar essa corda, largar esse peso, deixar essa velha história descansar e focar sua energia em escrever um novo capítulo aqui e agora, com as lições aprendidas, mas sem o fardo da culpa? A liberdade, meu amigo, minha amiga, começa quando percebemos que a porta da prisão do passado está, na verdade, trancada por dentro. E a chave para abri-la está em suas mãos. Se o passado é uma terra imutável da qual tentamos em vão escapar ou reescrever, o futuro se apresenta como um vasto oceano desconhecido que tentamos, com igual futilidade, mapear em seus mínimos detalhes. Esta é a terceira grande área onde fingimos um controle que nos escapa: o futuro e suas incontáveis incertezas. Quantas noites em claro você já passou desenhando cenários, antecipando problemas, tentando prever cada obstáculo e preparar uma solução para cada um deles? A mente humana é uma incrível máquina de planejamento, e isso é uma virtude quando bem utilizada. O problema surge
quando essa virtude se transforma em uma obsessão por controle, quando a necessidade de certeza sobre o amanhã nos rouba a paz do hoje, nos afoga em um mar de e se. É como um viajante que, antes de iniciar uma jornada por uma floresta nunca antes explorada, tenta desenhar um mapa preciso de cada árvore, cada riacho, cada clareira, sem nunca ter estado lá. Ele pode até ter informações, relatos de outros, mas a realidade da floresta só se revelará passo a passo, à medida que ele avança com seus desafios e belezas inesperadas. Tentar controlar o futuro em seus detalhes é exatamente isso. Tentar desenhar um mapa para um território que ainda não existe e que se transforma a cada instante, moldado por forças muito além do nosso alcance individual. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra em suas meditações sobre a importância de aceitar o que o destino nos traz, não com passividade derrotista, mas com uma preparação interna robusta. Ele não diz para não planejarmos, para não nos prepararmos. Pelo contrário, a preparação é fundamental, é o trabalho da nossa razão. Mas ele nos ensina a diferença crucial entre o planejamento diligente, focar no que podemos fazer agora para estarmos prontos, e o apego ansioso ao resultado desse plano, a forma exata como imaginamos que as coisas devem acontecer. Aceita as coisas a que o destino te ata, e ama as pessoas a quem o destino te liga, mas faze-o com todo o teu coração. Há uma aceitação aqui, não da inação, mas da impermanência e da nossa limitação em ditar os acontecimentos. A ansiedade sobre o futuro nasce dessa tentativa de agarrar o que é, por natureza, fluido e incerto. Queremos garantias onde só existem probabilidades. Queremos certezas onde só existe a aventura da descoberta, do enfrentamento. E nesse anseio por um controle que não possuímos, perdemos a beleza do processo, a alegria do momento presente, o único que verdadeiramente temos, e a capacidade de nos adaptarmos com graça e resiliência quando o inesperado, inevitavelmente, acontece. Pense em todas as vezes que você se preocupou excessivamente com algo que, no final, ou não aconteceu da forma temida, ou aconteceu de uma maneira completamente diferente da que você imaginou, e você, de alguma forma, lidou com isso. A vida tem uma maneira de nos mostrar que somos mais fortes e mais adaptáveis do que a nossa mente ansiosa nos faz crer, mas apenas quando somos forçados a sair da nossa zona de conforto e das nossas projeções rígidas. Então, a pergunta que ecoa é: quanta da sua preciosa energia vital está sendo consumida na tentativa de prever e controlar um futuro que, por definição, é imprevisível? E se, em vez disso, você focasse em cultivar as virtudes internas, a coragem para enfrentar o desconhecido, a sabedoria para tomar boas decisões no presente, a justiça em suas ações, a temperança para não se deixar levar pelos excessos, do medo ou da esperança vã, que te permitirão enfrentar qualquer futuro que se apresente, com dignidade e serenidade? Soltar o controle obsessivo sobre o amanhã não é desistir dos seus sonhos ou metas, mas sim confiar na sua capacidade de navegar pelas águas da vida, venham elas calmas ou tempestuosas. É trocar a ansiedade paralisante pela preparação consciente e o medo do desconhecido pela confiança na sua própria força interior, na sua capacidade de florescer mesmo em meio às incertezas. E o que dizer das ações e reações das outras pessoas? Aqui reside um dos campos de batalha mais exaustivos da nossa ilusória busca por controle, um dos que mais nos drena energia e nos causa sofrimento. Quantas vezes você já se frustrou, se irritou profundamente, se sentiu traído ou decepcionado porque alguém não agiu como você esperava, não disse o que você queria ouvir, não correspondeu às suas expectativas, mesmo que não ditas? É como se fôssemos um maestro tentando reger uma orquestra, onde cada músico tem sua própria partitura interna, seu próprio instrumento e, mais importante, sua própria liberdade de tocar no seu próprio ritmo, ou até mesmo de não tocar, de desafinar, de seguir uma melodia completamente diferente da que propomos. Podemos apresentar nossa canção, podemos convidar a harmonia, podemos até inspirar, mas não podemos forçar a mão de ninguém a seguir o nosso compasso, a vibrar na nossa frequência.
Cada um é um universo em si. Epicteto, novamente, com sua sabedoria direta e implacável, nos oferece uma chave mestra para essa cela de frustração. A distinção clara entre o que é nosso e o que pertence ao outro. Nossas intenções, nossas palavras, nossas ações, a forma como nos apresentamos ao mundo. Isso é nosso. Isso está sob nosso governo. Mas como o outro vai receber, interpretar e reagir a isso, isso pertence inteiramente ao universo interior. Dele, um universo moldado por suas próprias experiências, suas crenças profundamente enraizadas, seus medos, seus desejos, suas feridas e suas alegrias. Tentar ditar esse universo alheio é uma arrogância fadada ao fracasso. Tentar controlar as ações e reações dos outros é uma receita infalível para o sofrimento contínuo. É, em essência, uma tentativa de invadir um território sagrado, a liberdade e a autonomia do outro. E, ironicamente, quanto mais tentamos controlar, manipular ou coagir, mesmo que sutilmente, com as melhores das intenções, mais resistência, ressentimento e distanciamento tendemos a gerar. As relações mais saudáveis, mais genuínas e mais profundas florescem na liberdade, no respeito mútuo pela individualidade de cada um, na aceitação das diferenças, não na tentativa de moldar o outro à nossa imagem e semelhança ou às nossas necessidades. Pense nas suas relações mais significativas, aquelas que verdadeiramente te nutrem e te fortalecem. Elas são baseadas na imposição silenciosa de vontades ou na aceitação mútua e curiosa, no controle disfarçado de cuidado ou na confiança genuína na capacidade do outro de fazer suas próprias escolhas, mesmo que diferentes das nossas. A verdadeira conexão não nasce da nossa capacidade de fazer o outro ser quem queremos que ele seja, mas da alegria e do privilégio de descobrir quem ele realmente é, em sua complexidade, e de permitir que ele seja essa pessoa, plenamente. Porque a liberdade do outro, a sua autonomia de escolha, a sua forma particular de ver e sentir o mundo, te afeta tanto a ponto de roubar a sua paz interior? Será que, no fundo, essa necessidade de controlar o comportamento alheio não reflete uma insegurança nossa, uma dificuldade em lidar com a incerteza das relações, ou talvez uma projeção dos nossos próprios desejos não realizados, das nossas próprias expectativas não comunicadas ou irrealistas? Soltar essa necessidade de controle sobre os outros não significa se tornar passivo ou indiferente aos seus comportamentos, especialmente se eles nos afetam negativamente ou cruzam nossos limites. Significa, sim, focar em como nós respondemos a esses comportamentos. Significa estabelecer limites saudáveis, comunicar nossas necessidades e sentimentos de forma clara, assertiva e respeitosa, sem acusações ou exigências. E, fundamentalmente, significa aceitar a profunda verdade de que não podemos mudar ninguém além de nós mesmos. A única pessoa sobre a qual você tem verdadeira influência e poder de transformação, a única que você pode, com esforço e dedicação, esculpir, é você mesmo. E essa, meu amigo, minha amiga, é uma obra nobre e suficiente para uma vida inteira. Libertar os outros do peso das nossas expectativas é, em última instância, libertar a nós mesmos. Chegamos agora a um ponto delicado, uma verdade que muitas vezes nos é difícil de engolir, especialmente em uma cultura tão focada em resultados, em vitórias visíveis, em conquistas tangíveis e mensuráveis. A quinta coisa que você nunca controlou, mas talvez tenha fingido que sim, acreditando piamente que poderia, é o resultado final dos seus esforços. Isso pode soar contraintuitivo, até mesmo desmotivador à primeira vista. Afinal, nos esforçamos justamente para alcançar um determinado resultado, não é mesmo? Trabalhamos, planejamos, nos dedicamos com a esperança de atingir um objetivo específico. Sim, e o esforço, a dedicação, a intenção por trás da ação, a qualidade da nossa execução, a virtude com que agimos, tudo isso está e deve estar sob o nosso controle. É aqui que reside nossa responsabilidade e nosso poder. Mas o resultado final, o sucesso ou o fracasso como o mundo o define,
Esse é frequentemente influenciado por uma miríade de fatores externos, por uma complexa teia de circunstâncias que escapam completamente ao nosso domínio individual. Sêneca, com sua habitual clareza, nos presenteia com a bela e precisa metáfora do arqueiro. O bom arqueiro, o arqueiro virtuoso, faz tudo o que está ao seu alcance. Ele escolhe a melhor flecha, a mais reta e equilibrada. Ele inspeciona e limpa seu arco, tensiona-o com a força correta, fruto de muito treino. Ele ajusta sua postura, respira profundamente, mira com precisão e cuidado, levando em conta a distância e as condições. Ele solta a corda no momento exato, com a suavidade e a firmeza de um mestre. Tudo isso é sua responsabilidade, sua arte, sua virtude em ação. Ele controlou cada aspecto do seu preparo e do seu disparo. Mas, uma vez que a flecha deixa o arco, ela entra em um domínio que não é mais exclusivamente dele. Ela está sujeita ao vento que pode soprar de repente, à umidade do ar que pode alterar sua trajetória, a um pássaro que cruza seu caminho inesperadamente, a um movimento súbito e imprevisto do alvo. Se a flecha atinge ou não o centro do alvo, isso já não depende exclusivamente da habilidade e do esforço do arqueiro. Ele fez a sua parte e a fez bem. O mérito do arqueiro, a sua excelência, não reside em acertar o alvo todas as vezes, pois isso é impossível de garantir, mesmo para o melhor deles, mas sim em ter feito tudo o que estava ao seu alcance, com a máxima habilidade, intenção e diligência. A recompensa verdadeira para o estoico está no processo, na disciplina empregada, na dedicação ao aprimoramento constante da sua arte, na integridade da sua ação. Pense no atleta que treina exaustivamente por anos, que segue a dieta à risca, que sacrifica sua vida social, que dá o seu sangue, suor e lágrimas em cada sessão de treino. Ele chega à competição no auge da sua forma física e mental. Ele fez tudo certo, tudo o que estava ao seu alcance. Mas no dia da prova decisiva, talvez um adversário esteja num dia ainda mais inspirado. Talvez uma pequena lesão inesperada surja no último momento. Talvez as condições climáticas não o favoreçam, ou um juiz cometa um erro. Ele pode não ganhar a medalha de ouro. O mundo, focado apenas no resultado visível, pode chamá-lo de perdedor. Mas aos olhos da filosofia estoica, se ele deu o seu melhor, se ele competiu com virtude, com honra e com empenho total, ele já é vitorioso em seu próprio ser, independentemente do pódio. Essa distinção é crucial para a nossa sanidade mental e emocional, para a nossa paz interior. Quando atrelamos nossa autoestima, nossa felicidade, nosso valor intrínseco unicamente aos resultados externos, um emprego específico, uma certa quantia de dinheiro na conta, o reconhecimento público efêmero, a conquista de um relacionamento idealizado, nós nos tornamos escravos da sorte, do acaso, de fatores que não controlamos. E a vida se transforma numa montanha-russa emocional, alternando picos de euforia frágil com vales de desespero profundo. A verdadeira liberdade, a verdadeira paz duradoura, vem de deslocar o foco do resultado para o esforço, da conquista externa, que é incerta, para a qualidade interna da nossa ação, que está em nossas mãos. Você se define pelos seus troféus, que podem ser tirados de você a qualquer momento por circunstâncias alheias, ou pela integridade dos seus esforços, pela nobreza das suas intenções, pela persistência da sua alma diante dos desafios, qualidades que ninguém jamais poderá lhe roubar. Onde reside sua verdadeira recompensa? No aplauso da multidão, que é volúvel, ou na aprovação silenciosa da sua própria consciência, que é o seu juiz mais íntimo e constante? Ao entendermos que nosso poder está no plantio, na escolha da semente, no cuidado com a terra, na rega constante e diligente, e não na colheita, que depende também do sol e da chuva que não controlamos, encontramos uma serenidade resiliente. Fazemos o nosso melhor e aceitamos o que vier, sabendo que nosso valor não está no fruto, mas na dedicação do semeador. E assim, chegamos à sexta e sétima ilusões de controle que caminham juntas, entrelaçadas como raízes profundas de
Uma árvore antiga, a saúde física e o tempo de vida. Quem não desejaria ter um corpo eternamente jovem, vigoroso, imune a doenças, e uma vida longa, plena de dias? É um anseio humano fundamental, compreensível, mas a verdade estoica, por vezes dura de aceitar em sua crueza, é que, embora possamos influenciar significativamente nossa saúde e, até certo ponto, as condições para uma vida mais longa, o controle absoluto sobre elas nos escapa. Podemos escolher alimentos saudáveis, praticar exercícios regularmente, dormir o suficiente, evitar hábitos nocivos, buscar acompanhamento médico. Tudo isso está sob nosso controle. São ações virtuosas, racionais, que demonstram cuidado e respeito pelo corpo que nos foi dado, o único veículo que temos para transitar por esta existência. E, sem dúvida, essas escolhas aumentam nossas chances de ter uma saúde melhor e uma vida mais prolongada. O estoico não é negligente, ele é diligente com o que lhe cabe. No entanto, mesmo o mais disciplinado entre nós está sujeito à fragilidade inerente à condição humana. Doenças podem surgir inesperadamente, acidentes podem acontecer, a genética pode trazer predisposições que fogem ao nosso conhecimento ou manejo. Podemos fazer tudo certo e, ainda assim, enfrentar um diagnóstico difícil. Podemos ser o auge da prudência e, ainda assim, ter nossa jornada interrompida antes do que gostaríamos. Marco Aurélio, que enfrentou pestes, guerras e a perda de muitos entes queridos, incluindo filhos, meditava constantemente sobre a impermanência da vida e a aceitação do destino natural. Ele não via isso como pessimismo, mas como um realismo libertador. Não te comportes como se fosses viver milhares de anos. A morte paira sobre ti. Enquanto vives, enquanto está em teu poder, sê bom. O foco não está em quanto tempo viveremos, mas em como viveremos o tempo que nos é concedido. Tentar controlar a saúde de forma absoluta, com medo obsessivo da doença ou do envelhecimento, pode paradoxalmente minar a própria saúde, gerando estresse crônico e ansiedade. Da mesma forma, a angústia por controlar o tempo, por querer deter o relógio ou garantir um futuro distante, nos rouba a preciosidade do presente. O único momento em que a vida realmente acontece é como um jardineiro que cuida primorosamente de suas flores. Ele ara a terra, aduba, rega, protege das pragas. Ele faz tudo o que um bom jardineiro pode fazer, mas ele não controla a geada inesperada, a seca prolongada, ou o ciclo natural de vida e morte de cada planta. Ele aceita que algumas flores murcharão antes de outras, que algumas serão mais exuberantes e que todas, eventualmente, retornarão à terra. Sua alegria não está em ter flores eternas, mas na beleza e no cuidado que dedicou a elas enquanto floresciam. Então, a questão não é abandonar o cuidado com a saúde ou a esperança de uma vida longa. A questão é onde colocamos nosso foco e nossa energia emocional. Colocamos naquilo que podemos controlar, nossos hábitos, nossas escolhas diárias, a forma como tratamos nosso corpo e nossa mente. Ou nos afligimos com o que não podemos controlar, a imprevisibilidade da doença, a inevitabilidade do envelhecimento e da morte. A sabedoria estoica nos convida a viver cada dia com intensidade e propósito, como se fosse o último, mas planejando como se fôssemos viver para sempre. Essa aparente contradição se resolve na prática. Agimos com virtude no presente, cuidamos do que nos cabe e aceitamos com serenidade o que o futuro nos reserva, seja ele curto ou longo, com saúde plena ou com desafios. A qualidade da vida não se mede apenas em anos, mas na profundidade da nossa humanidade, na coragem com que enfrentamos as vicissitudes, na tranquilidade com que aceitamos o que não pode ser mudado. Soltar a ilusão de controle sobre a saúde perfeita e o tempo infinito não é desistir de viver bem. É ao contrário, abrir espaço para viver plenamente, valorizando cada respiração, cada momento de bem-estar, cada oportunidade de ser virtuoso, aqui e agora. É encontrar a paz não na ausência de problemas, mas na força interior para lidar com eles. E assim percorremos juntos essas 7 áreas onde a ilusão de controle nos aprisiona. A opinião alheia,
o passado imutável, o futuro incerto, as ações dos outros, os resultados finais, a saúde e o tempo de vida. Reconhecer que não temos o controle absoluto sobre essas coisas não é um convite à resignação passiva, mas sim um chamado poderoso à verdadeira liberdade. A liberdade de focar nossa energia na única coisa que realmente podemos governar: nossos próprios pensamentos, nossas próprias escolhas, nossas próprias ações, nossa própria virtude. Como disse Epicteto, a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Quando internalizamos essa distinção, uma profunda transformação acontece. A ansiedade diminui, a frustração se dissipa e uma serenidade resiliente começa a florescer em nosso íntimo. Paramos de lutar batalhas impossíveis e começamos a construir nossa fortaleza interior, nosso refúgio de paz. O caminho estoico não é sobre eliminar as dificuldades da vida, mas sobre cultivar a força interior para navegá-las com sabedoria e equanimidade. É sobre encontrar a alegria, não na ausência de tempestades, mas na confiança de que nosso barco, guiado pela razão e pela virtude, pode resistir a elas. Espero que esta jornada tenha lançado alguma luz sobre as correntes invisíveis que talvez o estivessem prendendo. Que você possa começar a partir de hoje a soltar essas rédeas uma a uma e a experimentar a leveza e o poder que vem com a aceitação do que é e o foco no que você pode verdadeiramente ser e fazer. Se esta reflexão tocou sua alma, se alguma dessas coisas ressoou profundamente com suas próprias lutas, compartilhe nos comentários qual delas mais te impactou, qual delas você sente que é o momento de começar a soltar. Sua partilha enriquece nossa comunidade e nos lembra que não estamos sozinhos nessa busca. E se você deseja continuar essa jornada filosófica conosco, aprofundando-se nos ensinamentos estoicos para uma vida com mais significado, virtude e serenidade, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Estoicismo para Valer e ativar as notificações. Há muito mais sabedoria para explorarmos juntos. Lembre-se, você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Que sua jornada seja de autodomínio e paz interior. Até o nosso próximo encontro.